Vivemos a pior crise econômica de nossa história. Seria menos prejudicial eu chegar para vocês aqui depois de 3 anos do governo Bolsonaro e disser que em 3 anos o Guedes não fez nada. Mas ele fez. E o que fez, fez para pior. A reforma da Previdência, que nem se fale, e várias outras medidas econômicas que, obviamente, afetam a vida do trabalhador brasileiro. É isso que a gente vai ver logo após a vinheta. O governo Bolsonaro nos traz agora um problema inflacionário muito grave. As mercadorias estão crescendo de preços de forma assustadora e os salários não acompanham. Se vocês observarem aí, nesse conjunto de itens que estão aí inflacionados, vejam que o primeiro deles é o etanol, portanto combustível, café, que é uma das principais mercadorias de exportação brasileira, a mandioca, que o Brasil tem aí como uma de suas principais mercadorias de consumo, o açúcar, que o Brasil sempre também foi um grande produtor, gasolina, que também é um novo combustível, óleo diesel e assim por diante, até chegar lá no último como fubá de milho. E o milho também é uma mercadoria muito produzida no Brasil. Acontece que, como o Brasil exporta a maioria dessas mercadorias na forma de commodities, para o trabalhador isso acaba se revertendo em preços exorbitantes. E nem o cafezinho se salvou dessa situação. O principal motivo dessa disparada inflacionária é o reajuste dos combustíveis. Conforme vocês já viram aí, ele disparou de forma avassaladora. Isso produziu uma inflação oficial de 10,6%, mas vocês viram que as mercadorias centrais que atingem os trabalhadores, que atingem, portanto, os brasileiros, subiram muito mais do que isso. A taxa Selic, que é a taxa de juros do governo, também subiu muito. Em março era apenas 2% e em dezembro fecha o ano 9,25%. Isso quer dizer que os juros de outras mercadorias sempre estarão acima da Selic. Isso fará com que, para o trabalhador, o financiamento da casa própria, pagamento a crédito, taxa de juros bancários, todos eles estarão em preços simplesmente avassaladores. Assim, o Brasil fechou o ano de 2021 não cumprindo a meta inflacionária e não só isso, o estouro dessa meta foi praticamente quase que o dobro, porque a meta era de 5,25%, o que fez com que, obviamente, o presidente do Banco Central tivesse que se justificar. O agronegócio ganhou e muito, e mesmo com as suas importações, acabam ainda piorando as contas públicas. Vejam aí que as principais importações do agronegócio têm a ver com adubos, agroquímicos, isso porque vale lembrar que o Bolsonaro simplesmente fechou a principal empresa estatal de adubos no Paraná e não colocou nada no lugar. O Brasil passou de um país autossuficiente em fertilizantes para um país dependente de importações. E o agronegócio só reclamou até a página 2, porque ele perdeu aqui, mas ganha com o câmbio nacional desvalorizado. Vejam também que o Brasil continua importando, por exemplo, milho, soja, que ele é o maior produtor mundial, e arroz. Afinal de contas, como a prioridade não é mais alimentar de arroz e feijão brasileiro, consequentemente acaba vendendo o que tem para fora por um preço exorbitante, depois comprando, recomprando. Foi isso que aconteceu em 2020 e 2021. Ao mesmo tempo que Bolsonaro fechou a empresa de adubos da Petrobras, também autorizou o uso de agrotóxicos que eram proibidos na União Europeia
no Brasil. Na balança comercial brasileira, a China continua sendo o país o qual o Brasil mais exporta, seguido dos Estados Unidos, e também o país do qual o Brasil mais importa. Não obstante, o Brasil continua no seu processo de reprimarização da economia, tendo aí um avanço ainda maior da soja, do minério de ferro e do petróleo na sua pauta de exportações. Esses itens subiram 5% de 2020 para 2021, segundo o Instituto de Estudos do Desenvolvimento Industrial. Portanto, as commodities e o câmbio nacional desvalorizado também contribuíram para pesar na inflação brasileira, conforme vocês também veem aí nesse gráfico. Portanto, o dólar no paralelo atingindo quase R$6 é uma maravilha para o dono do posto Ipiranga e uma desgraça para o povo brasileiro. Quando Bolsonaro assumiu, o dólar estava em 3,87 e agora, em final de 2021, ele quase chegou a R$6. Claro que o dólar oficial está em torno de 5,60, mas o que importa é o dólar paralelo, que é isso que é cobrado da gente. E não pensem que o mercado financeiro está insatisfeito com Paulo Guedes, só porque o Ibovespa caiu 12% no ano. As aplicações e investimentos especulativos são variados. Percebam que o Bitcoin foi o que mais cresceu em 2021. E por outro lado, a renda média do trabalhador caiu ao menor patamar em quase uma década no Brasil. E se os números oficiais do desemprego caíram um pouco de 2020 para 2021, entenda-se que simplesmente você tem aí uma verdadeira precarização do trabalho, trabalhos basicamente de salário mínimo, isso quando se consegue algum tipo de registro em carteira. Enquanto isso, Guedes reclama dos servidores públicos e entende que eles não devem ter reajustes salariais. Isso é, desde que esses servidores públicos não sejam militares, que continuem ganhando altíssimos salários e tendo reajustes, ou então membros muito ligados diretamente ao executivo, onde você tem ali a verdadeira farra do cartão corporativo. Tanto é que a família Bolsonaro levou um monte de gente para passear em Dubai às custas da nossa miséria brasileira. Portanto, a fala do ministro Guedes que o Brasil ia crescer em V é mais uma de suas bravatas. E conforme vocês observam aí no gráfico da OCDE, de todos os países aí indicados, o Brasil será o país que em 2022 terá a pior recuperação mundial, de projeção de apenas 1,4%. Portanto, temos aqui a combinação de um presidente que vai exterminando o nosso presente à medida que não resolve de vez o problema da Covid-19. Ao contrário, é um indivíduo que deixa simplesmente a propagação se expandir, juntamente com o seu ministro da Economia, que é o tigrão contra os trabalhadores e a tchutchuca dos banqueiros. Pois, num país que você tem aí 19 milhões de pessoas
passando fome diante dessa situação de Covid-19. 125 milhões de pessoas que não sabem se vão se alimentar bem. Enquanto isso, um orçamento secreto bilionário do Bolsonaro simplesmente para comprar trator superfaturado em troca de apoio, sobretudo do Centrão, no Congresso. E o Guedes, com seus parceiros especuladores capitalistas internacionais, ganhando muito dinheiro offshore. No caso do Guedes, são 14 mil reais por dia que ele ganha. Bem como capitalistas nacionais como a MRV, a Riachuelo e a Prevent Senior, que dizia que óbito era alta no hospital. Tudo isso que foi descrito anteriormente, de forma concatenada, produziu uma situação econômica que é a pior na história do Brasil, a tal ponto que até absorventes femininos ficaram caros e Bolsonaro vetou o acesso para as 5 milhões de mulheres em situação de vulnerabilidade. E o pior de tudo isso é que ainda temos um ano inteiro pela frente com esse governo Bolsonaro. Nós temos outros vídeos aqui sobre o Paulo Guedes e suas medidas que vocês podem estar assistindo. Além disso, eu quero saber a sua opinião sobre esse vídeo que você acabou de assistir. Escreva aqui embaixo seu comentário. Compartilhe também nas suas redes sociais, sobretudo aí no seu WhatsApp, dê o joinha e a gente se vê nos próximos vídeos.